consultor bem-estar para a gente que é cliente e que está traçando as nossas metas, né? Estamos no dia 19 de abril, mas aquela história de que um bom planejamento, uma boa manifestação, ela pode acontecer em qualquer momento da nossa vida, em qualquer momento do nosso mês ou do nosso dia. Basta a gente começar a ter um pouquinho mais de clareza. E hoje a gente vai falar um pouco disso. O como que a gente pode ter um pouco mais de clareza das nossas manifestações para estar refinando isso no nosso mês, para que você possa chegar nesse mês de abril batendo títulos, batendo o teu poder de 3. Agora, essa semana de Bogo, você está manifestando ainda mais que os bogos cheguem nas pessoas, que você possa estar comprando linhas de ideias que você precisa, que você possa estar cadastrando pessoas que já estavam interessadas com os bogos ou pessoas que, de repente, vão ter o primeiro contato com os óleos essenciais a partir dessa perspectiva que o bogo nos oferta nessa promoção muito boa. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente começar a falar um pouquinho sobre essa arte de manifestar. Qual que é o primeiro ponto que a gente precisa ter um pouquinho de clareza? O que eu vou convidar para vocês nessa noite de hoje a fazer? Por gentileza, peguem papel e caneta para que você anote alguns insights que vai te vir, porque o meu objetivo aqui com vocês é proporcionar um momento de conexão de você com você. Não é trazer tanta teoria, é trazer um sentir. Mas diante desse sentir, você por si só vai identificar vários insights. E essa tua anotação, ela traz para o concreto. E por que é importante trazer para o concreto? Porque às vezes a gente não manifesta as coisas que a gente tanto deseja, porque a gente tem uma sensação que tudo está muito aqui, no mental, no mental, no mental, e não vai para a prática. E às vezes o simples fato de você anotar no papel e colocar na tua frente já traz mais próximo para a matéria, para o poder de materializar. E você tem o próximo passo que vai falar da ação. Às vezes, você não colocar no papel vai fazer que fique no mundo da ilusão e você tem uma sensação que tem muitas coisas a fazer, mas você não direciona a sua energia para a execução daquelas principais que você determinou naquele dia. Então, meu convite é, pegue papel e caneta, anote os insights que vão te vir, as percepções, para que você possa estar executando ao decorrer desse mês de abril, ao decorrer dos próximos meses também dentro do teu plano de ação. Meu segundo convite para você é, feche os teus olhinhos por um momento, aonde você estiver aí, se possível, só se estiver dirigindo aí não. Caso contrário, feche os teus olhos, toma algumas respirações longas e profundas. É tão simples, e às vezes a gente não faz esse movimento de simplesmente respirar. E é claro que você deve ter um óleo essencial aí do teu lado. Então, você pode aproveitar esse momento e pegar um óleo essencial aí, botar uma gotinha na palma da mão e aproveitar, trazer essa energia da planta medicinal também. Enquanto você vai serenando, tendo um momento para você. A gente sabe que está bem movimentado o nosso dia de hoje, devido ao bogo, devido aos movimentos dos cadastros. Mas tira um momento para você agora parar, respirar e sentir o teu corpo. E agora observar as tuas reflexões, os teus insights que vão emergir daí. E aí eu trago para você uma reflexão. O que é a manifestação para você? Às vezes a gente não tem essa clareza. Né? O que é a manifestação para você? E daí eu vou trazer essa pergunta um pouco mais pontual para cada uma de vocês refletir. O que é manifestações para você dentro da doTERRA? Dentro da tua vida como uma consultora bem-estar? Dentro da tua vida como uma cliente da doTERRA? E dentro dessa pergunta, a gente vai olhar para uma próxima reflexão. Se você consegue já ter clareza do que é manifestação para você, a gente vai olhar para a perspectiva do que você já manifestou na tua vida. E alinhando isso dentro da doTERRA, o que você já consegue reconhecer como caminho percorrido dentro da doTERRA, que você manifestou.
Eu queria realizar o meu primeiro cadastro e eu manifestei. Eu queria bater pela primeira vez o meu poder de 3 e eu manifestei. Eu queria bater o meu primeiro título e eu manifestei. Quais eram essas pequenas manifestações que você, há um dia, um mês, um ano atrás, você almejou e que você consegue observar hoje já manifesto na tua vida? Por que a gente traz essa pergunta quando a gente vai falar de manifestação? Porque para você começar a manifestar mais coisas, primeiro, você precisa ter a clareza também de tudo aquilo que você já manifestou na tua vida e trazer um olhar da gratidão. Um olhar de como isso foi bonito. E desenvolver um olhar parece algo simples para muitos, quando a gente olha do racional. Mas se a gente olhar da profundidade, muitas vezes a gente está olhando com uma perspectiva de dor para aquilo que foi conquistado. Eu só consegui, mas foi porque eu me matei. Aquilo tudo só aconteceu porque tal coisa, tal coisa e tal coisa. E qual é o olhar de amor de tudo isso? Qual é o olhar de leveza de tudo isso que você pode trazer para tudo isso que você manifestou, para que você possa abrir espaço dentro de você para manifestar mais? Então, a gente começa a olhar para o que é a manifestação, para aquilo que você manifestou, então, que você agora teve esse olhar da profundidade já e da gratidão daquilo que já chegou na tua vida dentro desse caminho trilhado. E essas reflexões você aproveita e usa paralelo tanto para a tua vida, quanto para a tua vida dentro da doTERRA. Leva para a tua vida pessoal e leva para a tua vida também profissional. Porque às vezes também a gente está olhando só para o profissional, mas não está olhando para o teu ser na profundidade que ele é. Porque a gente está manifestando aquilo que a gente está vibrando. E às vezes a gente acha que está vibrando algo positivo, algo bom, algo maravilhoso. E na realidade a gente está vibrando alguns desafios. E é isso que a nossa próxima pergunta vai nos fazer. Por que eu não manifesto algumas coisas na minha vida? Por que parece que eu tenho que penar tanto para conseguir as coisas? Por que parece que para mim fechar um cadastro é tão sofrido? Isso quando eu fecho. E aí a gente vai falar de algumas coisas chamadas crenças limitantes. Gosto muito de trazer umas reflexões que às vezes dentro das crenças limitantes, a gente está olhando com um olhar de julgamento para tudo aquilo que a gente está ofertando, para tudo aquilo que a gente está vivendo. Né? Às vezes a gente ouve alguns clientes, alguns líderes falando: mas é que o meu cliente não cadastra porque ele falou que o óleo é caro. Né? A gente fala isso muito nos treinamentos sobre valor. Né? O que é o preço e o que é o valor de um produto. E por que o teu cliente está achando caro? Simples, porque você está vibrando isso. Sabe por que você está vibrando isso? Porque a tua comunicação é a consequência do que você está sentindo, pensando, vibrando. Então, mas eu tenho desafio em comunicar. Mas por que você tem desafio em comunicar o valor do óleo essencial? Simples, porque existe uma área de trauma dentro de você que você também acha caro. Pode ser que conscientemente você tentou se converter a respeito disso, de que não, é bom, estou usando, mas pode ser que partes tuas ainda estão achando isso, que é caro, então você não encontra na hora de elaborar as palavras que vão sair de dentro de você justificativas para argumentar. Aí às vezes parece muito fácil se a gente olhar racionalmente, né? De que, mas como que você não consegue mostrar para a pessoa qual é o valor do óleo essencial? Simples, porque essa é a minha área de trauma. Então, aqui a gente começa a falar que para você manifestar, está na hora de você começar a olhar para você, de você começar a ver na perspectiva do autoconhecer-se, do que é que eu penso, o que é que eu sinto, como que eu posso buscar recursos para sair desse espaço que eu estou vibrando. É assistindo os treinamentos que os meus líderes colocam lá no grupo, é participando das reuniões, é fazendo terapia, é fazendo uma meditação, é assistindo vídeos motivacionais. Qual é o ponto que vai me trazer essa liberdade para realmente eu começar a manifestar alinhado com aquilo
que a minha mente está desejando. E daí aqui a gente começa a entender um pouquinho mais dessa profundidade que somos, né? A gente tem um cérebro. E desse cérebro, eu vou só mostrar para vocês aqui o iceberg e depois eu vou descompartilhar a tela para falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente toma consciência dessa nossa mente, as coisas na vida elas vão começando a se encaixar e fazer sentido. E a gente ganha o direito de escolher poder fazer diferente, por ter consciência disso, né? Então, aqui nessa imagem, a gente tem um iceberg. Se vocês olharem esse iceberg, eu sempre dou a referência do Titanic, né? Que conta a história que bateu no iceberg e fundou um navio que não queria afundar. Então, o iceberg, ele mostra o quê? Que acima da água, simplesmente, tem uma pequena parte do que realmente é essa esfera de gelo aqui. A maior parte do iceberg está debaixo da água. Então, isso que a gente vê, a gente chamaria da nossa mente subconsciente. E isso que está escondido embaixo da água, que é boa parte que move o todo, ele está debaixo dessa água, escondido, que a gente não enxerga. A não ser que você mergulhe ali naquelas águas geladas para você realmente estar vendo ele. Caso contrário, você não vê. Então, agora eu quero trazer para você o seguinte, consciência. Vamos lá. Você tem um cérebro. E esse teu cérebro, ele é dividido em mente consciente e mente subconsciente. O que acontece nessas duas áreas distintas, né? Mente consciente. Dependendo do estudo da literatura que você pegar, ele vai variar de 5 a 12% é o que você tem de consciência. O restante é inconsciente. O que isso significa, né? Que na mente consciente estão todos os registros de coisas que você sabe sobre os óleos essenciais. Tipo, eu estudo, eu participo dos treinamentos, eu leio material, eu vou lá e oferto amostras, eu apresento. Tudo isso exige de você um pensamento. Logo em seguida, pensou, você executa a ação com o teu corpo. Então, você escolhe lá fazer uma apresentação porque você pensou que aquela apresentação vai ser bem legal para aquela sua amiga, que você parou, sentiu, pensou conscientemente e viu que você dá uma amostra de óleo ou você ofertar um blend, de repente, vai ser uma forma daquela tua amiga estar conhecendo os óleos essenciais e logo virar uma consultora, teu braço direito dentro da doTERRA. Você ofertando uma amostra, de repente, quando surgiu o BOGO essa semana, a pessoa vai dizer, nossa, eu quero comprar, eu quero me cadastrar, aproveitar essa promoção. Então, isso é o que você sabe de você, diante do que você tem consciência do que está acontecendo com você dentro das suas escolhas da doTERRA. Mas isso você leva também dentro das suas escolhas da vida. No teu subconsciente, aqui roda um programa que fala de todas aquelas coisas que você não sabe que estão rodando e que estão acontecendo. Por um exemplo, na prática aqui a gente fala que o que você pensa na mente consciente? Correr, cantar, pular, dançar, tudo isso exige um pensamento para que haja uma execução desse mecanismo que é o nosso corpo físico. Na mente subconsciente, existem programas arquivados aqui que simplesmente fazem a estrutura funcionar. E você não precisa pensar e você jamais parou para pensar sobre isso. Por um exemplo, você não pensa para respirar, você simplesmente respira. Você não pensa para o coração bater, simplesmente o coração bate. Então, aqui também vão estar guardados os teus traumas, as tuas delicadezas profundas, aquelas experiências que você não lembra. Porque tem muita gente que diz assim, nossa, eu não lembro da minha infância. Parece que deu um apagão, tipo, lá dos meus... até os meus 7 anos. Por que a gente apagou muita coisa? Porque muita coisa talvez doía demais a gente lembrar. Daquela vez que a mãe fez você, sei lá, te surou na frente do amiguinho, daquela outra vez que o pai brigou com você em público, da outra vez que você caiu e se sentiu muito envergonhado, que você sofreu um bullying, algo nesse sentido. Todas essas dores, se a gente lembrasse o tempo todo, a gente teria uma delicadeza em estar vivo, né? Então, o nosso cérebro, como muito inteligente que é e o mecanismo de defesa, ele joga essa informação aqui para o subconsciente, aonde esse programa está aqui, está funcionando, está ativo, mas você não está vendo.
Quais são os programas, por exemplo, que você tem que estão aqui ativos e você não está vendo? Você respirar, coração bater, cabelo e unha crescer. Você não pensa se você respira, você não pensa se o seu coração bate, se o cabelo cresce. Simplesmente de uma forma orgânica isso acontece. É claro que você pode otimizar isso com os óleos essenciais, aí a gente já faz aquele link. Se você usar um hortelã-pimenta, vai facilitar essa respiração. Se você usar lá um alecrim no cabelo, vai crescer mais rápido, vai fortificar e tudo mais. Mas, sem esses elementos, por si só, já existe um programa fazendo tudo isso acontecer. Ok, o que nos interessa em saber sobre isso? Nos interessa que na hora que você vai escolher uma coisa na sua vida, com qual das mentes você escolhe? Mente consciente, mente subconsciente. Com as duas. Então, é como se você pegasse os 5%, soma mais os 95%, e ambos deles vão dar os 100%. Só que até então, se você parar para observar, muitos de nós achamos até aqui que era simplesmente com a consciência que a gente escolhia. Que não, eu pensei muito bem antes de escolher. E o que isso nos interessa? Se a gente for falar de trauma aqui, gente, a gente vai a noite inteira falando dos traumas que estão no subconsciente. Mas o foco nosso aqui hoje é direcionar sobre os olhos também, né? Já que a gente está falando aqui, está acontecendo um clube elite, muitos de vocês estão participando, e cada um está com as suas metas dentro da equipe. Então, quais programas podem estar rodando aqui no teu subconsciente que às vezes estão te impedindo de fazer um negócio? Por um exemplo, crenças de vendedor. Muitos de nós literalmente se sente quando está indo lá fazer um cadastro, apresentando um negócio, como se estivesse fazendo uma venda, né? E muitos de nós aqui no subconsciente não tem uma percepção muito boa de venda. Por um exemplo, eu gosto muito de trazer você para a situação de que se fosse com você. Quando o vendedor chega na porta da tua casa e bate. Oi, quero te mostrar um produto, você tem um minutinho? Como que você se sente? Aí pode ser que algumas de vocês vão se esconder do vendedor. Pode ser que outras saem e já pensam, nem quero saber o que é, já vou mandar embora logo. Ai, que chato. Ou você pode simplesmente abrir o portão, sentar ali na tua garagem, na tua sala de estar e acolher essa pessoa e conversar com ela e, de repente, até fazer uma compra incrível para a tua vida, muito impactante. Como é para você olhar para essa perspectiva de venda? Você se sente confortável? Você não se sente confortável? E se você não se sente confortável, é por quê? É porque me dá uma sensação que eu estou vendendo. Me dá uma sensação de que isso não foi feito para mim. Me dá uma sensação que esse não é meu propósito. Aí a gente começa, para a gente falar de manifestação, a gente precisa ter clareza do que a gente quer. E daí eu te pergunto, qual é o teu propósito? E como a doTERRA está dentro do teu propósito, ou ela é o teu próprio propósito? Porque aí também vai falar muito de como você vai se manifestar em relação a isso. Se a doTERRA está dentro do teu propósito, pode ser que os teus movimentos eles aconteçam de uma forma mais lenta um pouquinho, mas acontecendo com movimento. Agora, se a doTERRA é o teu próprio propósito, você vai ver que você vai fazer doTERRA exclusivamente. E tá tudo bem, só são duas formas distintas, e é você que vai sentir qual é a tua forma de se mover em tudo isso. Só que você tá na hora de você começar a se observar e ter essa clareza de como eu me sinto quando eu vou apresentar um óleo essencial. Eu me sinto que eu estou perturbando a pessoa, eu me sinto que eu estou contribuindo e levando realmente uma sabedoria para aquela pessoa. Vocês já pararam para observar que muitas das pessoas que a gente apresenta, os óleos essenciais, elas saem encantadas e maravilhadas? Só que para ela se sentir assim, encantada e maravilhada, você precisa fazer isso se sentindo assim, sabia? Porque se você se sentir que você está incomodando a pessoa, tomando o tempo dela, que você tem que fazer muito rápido a apresentação, porque senão você está tomando o tempo dela. O que a pessoa vai sentir? Você vibra, você atrai, física quântica.
E a gente tem vários estudos explicando sobre isso. Se você entende que você está tomando o tempo da pessoa, que você está incomodando ela, a pessoa vai sentir o mesmo de você. Ela vai achar que ela está tomando o teu tempo. É como se ela não fosse merecedora daquilo. E você achou, talvez, que você estivesse incomodando ela. Então, como que você pode começar a trabalhar isso em você? Citamos alguns exemplos. Vai trabalhar em terapia ali, esse subconsciente, reprogramar essas crenças que estão ali. Vai assistir os treinamentos e, a partir desse olhar, aprender a poder escolher diferente. E tenha consciência que não é baseado nos teus antigos traumas sobre venda e o que você experienciou e como você viveu isso na infância, o que você viu pai e mãe fazendo, o que aconteceu em tudo isso, que quer dizer que vai ser a forma que você vai estar se manifestando quando você chega até uma pessoa. Então, veja como é para você, a partir de agora, olhar de uma nova ótica de que você está contribuindo com aquela vida. Na pior das hipóteses, se ela não fechar um cadastro, ela não comprar um óleo, ela saiu de lá com o potinho dela cheio, ela saiu de lá com informação, ela saiu de lá com consciência. E pode ser que ela não queira óleo essencial agora, mas daqui 6 meses ela queira. Pode ser que ela não queira daqui 6 meses, ela queira daqui 1 ano. E tá tudo bem. Ou pode ser, sei lá, que ela vai ganhar de presente, mas de alguma forma, se for a hora de chegar na vida dela, vai chegar. E você plantou a tua sementinha. E tu já ouviu aquela história que a gente planta a sementinha e os frutos vêm? E às vezes você nem sabe como os frutos chegaram, porque foi os passarinhos que foram semeando também as sementinhas enquanto eles pegavam no bico deles e voavam. Então pode ser que não chegue lá, por um exemplo, a Joana que você apresentou. Mas da Joana, ela comentou para a Beatriz. E a Beatriz já chegou decidida que queria um kit com você e queria fazer parte da tua equipe. E você está semeando e plantando isso para aquilo realmente acontecer. Agora, o que a gente precisa começar a entender é que muitos de nós, lá nos 12% que a gente fala consciente, entende já que o óleo essencial é bom, que vale a pena, que tem um valor agregado. Mas, às vezes, lá nos 88%, você foi criado onde você tinha que escolher um ou outro. Quem aqui já foi criado pela essa história de escolher um ou outro? Quando você ia no mercado, a mãe dizia, ou você leva esse, ou você leva aquele. Aí, se vocês pararem para se observar, a gente faz muito isso. Ou eu compro o óleo do On Guard Touch, ou eu compro lavanda. Os dois não dá, vai ser muito. Pode ser que você já transcendeu isso. Mas pode ser que você vai encontrar muitos clientes teus ainda que vão chegar nessa perspectiva de dizer, então, é um é outro. Às vezes não é nem por desafio financeiro, é porque ele acha que tem que ser só um de cada vez mesmo. E por que ele acha que tem que ser só um de cada vez? Porque lá no teu subconsciente, tudo que você viveu, desde a barriga da mãe até os dias de hoje, formaram uma lente para você olhar o mundo. E se na lente que você colocou para olhar o mundo, você entende que você tem que escolher uma coisa de cada vez, tudo que você vai fazer na vida vai ser uma coisa de cada vez. Então, em vez de você apresentar para o teu cliente todos os kits da doTERRA e entender que ele pode comprar um kit essencial lar e comprar um kit ainda para o filho dele lá, que é o kit Kids, você às vezes só vai apresentar o Brasil Livre. Porque não, né? É só uma coisa. Nossa, se ele cadastrar com o Brasil Livre já está ótimo. Não! Apresenta tudo que tu tem aí de produto, deixa a pessoa escolher. Observa se você tem esse ponto e entenda que, ok, vamos liberar isso, vamos ressignificar isso, vamos começar a mandar aquele kit mais completo que tem. E depois ir mandando os outros, sabe? E vamos começar a observar a nossa forma de falar e de expressar para que seja mais alinhado com o que a gente deseja nas nossas manifestações. Que essa mente consciente aqui, você olhe para ela, inconsciente, olhe para ela e acolha essas perspectivas que você tem, ensine para você como que você pode fazer escolhas diferentes, mesmo que talvez tenha sido até agora ou até tempos atrás, essa escolha um ou outro, porque os dois é demais. Né? É claro que isso não fala de a gente agir pela compulsividade, que agora eu vou sair comprando tudo que eu desejo, até porque haja saldo para a gente comprar todos os óleos e produtos que a gente deseja do site, né? Porque tem tanta coisa legal
que a gente vai fazendo listinha de manifestação todo mês para o que eu vou adquirir esse mês, com clareza e pés no chão. Então, gente, muitas das coisas que está acontecendo com a gente, dentro da nossa equipe, dentro dos nossos liderados, dos nossos clientes preferenciais, das nossas vendas de bogo dessa semana, tem muito a ver com o que a gente está vibrando. Então, vamos lá. Se eu estou sentindo internamente, inconsciente, que esse mês as coisas estão travadas para mim na Noterra, o que vai acontecer com a tua equipe? Tua equipe inteira vai estar travada. Se eu estou sentindo que esse mês parece que as coisas assim estão de cabeça para baixo. Se você ir lá olhar o volume da tua equipe, realmente as coisas parecem que estão de cabeça para baixo, a equipe inteira. Tu começa a chamar os teus consultores e eles começam a te contar, então, sabe o que está acontecendo? E eles te contam, cada um dentro das suas dores, dos seus problemas, várias coisas. Então, a gente precisa começar a observar que o desafio não está na nossa equipe, o desafio não está no produto, o desafio não está no nosso líder. E aonde está a nossa responsabilidade diante disso, já que eu estou criando isso? Porque se isso chegou até a mim, é resultado do que está acontecendo na minha mente consciente, na minha mente subconsciente, que está criando essa realidade fora. Tá, então se está em mim, o que eu faço? Te trabalha. Se tem na tua casa uma carrada de ferramenta para usar, sabia? Vamos começar pelos óleos essenciais. Gosto muito de falar dos óleos essenciais para reprogramação de crenças, para reprogramação de padrões mentais, para reprogramação emocional, né? Eu costumo dizer, tem clientes que vão chegar na terapia, eu nem me apresentei para vocês, mas acredito que a maioria de vocês me conheça. Eu sou a Maísa, né? Sou terapeuta nessa linha de autoconhecimento, ministro formações também para quem busca se conhecer. E muitas pessoas chegam nas terapias e querem trazer marido, mãe, gato, cachorro, e essas pessoas não querem chegar. E se as pessoas não querem chegar para a terapia, o que a gente faz? Que cada um de nós aqui tem de melhor? Oferta óleo essencial. Peraí, se a pessoa não está aberta para olhar para a energia dela, eu tenho uma coisa bem legal aqui, ó. Planta medicinal, essa aqui vinda da Bulgária, lavanda. Essa daqui vai ajudar você a trabalhar a sua ansiedade, você vai colocar no difusor. Você pode pedir para o marido se ele aceita usar também contigo no difusor na hora que você vai dormir, para tua mãe. Tá com um desafio ali eu vou dar alguns exemplos logo mais de olhos para essas questões que a gente está falando aqui de manifestação hoje. Tá com um desafio, pega os recursos que você tem, né? Porque a gente tem muito costume de entrar no espaço da vitimização. E eu digo a gente porque eu seguido me pego me tirando desse espaço. Onde, ai, tá difícil, ai, porque eu não tenho tempo, ai, a vida é cruel, ai, ninguém me ajuda, ai, eu não consegui nenhum cadastro, e assim a gente vai indo. Ok, e o que você está fazendo para isso? Não, mas eu nem tenho força para fazer nada. É assim que a gente faz, né? Aí nessa hora, a gente faz o quê? Óleo essencial no difusor, lá do lado. Se precisar, liga 2, um em cada canto. Ontem eu estava assim, esperando uma cliente, com 2 difusores, um de cada lado num cubículo, né? Se é assim, vamos lá, sair desse espaço, desse padrão. Mas de tarde também me peguei num espaço onde me vi procrastinando. Eu disse, meu Deus do céu, segundo dia de bogo, por que eu tô nessa energia procrastinando? Tá tudo bem a gente se acolher. Mas eu já tinha me acolhido uns 20 minutos, já estava na hora de começar a entrar para o movimento, já tinha passado 1 hora. Vamos lá colocar um cedo nesse difusor, focar no trabalho, chamar a galera, apresentar os olhos, mandar para a equipe o bogo. Nem todo mundo olha o grupo do WhatsApp, então a gente manda no privado, conversa, vê como as pessoas estão. Porque não adianta você chegar numa pessoa só com o intento de vender óleo, gente. As pessoas, elas têm também essa energia de sentir a tua energia. Então, as pessoas se conectam com pessoas. É você realmente estar preocupado com o que ela está sentindo, se ela está vivendo os óleos essenciais. E como está sendo essa experiência para ela. É teu olhar humano diante de outro humano. E diante desse teu olhar humano, desse teu amor, dessa tua compaixão, a consequência disso vai ser a venda, vai ser a ativação de LRP, vai ser o cadastro. Mas entenda que primeiro você tem que ser para depois ter. Seja você adiante de um cliente teu.
Seja você diante de uma pessoa, você apresentando o teu negócio, contando a tua experiência, sabe? Em vez de você decorar todas aquelas apresentações, às vezes você ficar lá lendo o lavanda é bom para insônia, para ansiedade. Não! Sabe o que você fala? Você pega o lavanda. Então, amigo, olha só, esse lavanda aqui eu usei lá em casa. Nossa, eu botei no difusor e tu sabe que eu tô dormindo tão bem, eu acordo com uma outra energia. Ele tem várias funções, tá? Mas assim, o que eu quero te contar é que pra mim ele impactou dessa forma. Aí você vai lá e pega o outro. Protocolo direito do onboard. Não, fala a tua experiência com ele. Porque isso você vai estar falando tão verdadeiro e tão genuíno que conecta as pessoas. Tem alguns olhos que eu usei que eu falei com tanta, assim, profundo do coração que a galera que ouviu vai lá e simplesmente todo mundo comprar, né? Por exemplo, Forgive, Peace, Claricalme, são olhos que conforme eu fui usando, eu fui comentando com as clientes e a galera, e o pessoal vai comprando por si só, você não tem esforço. Por quê? Porque eu estou vibrando algo verdadeiro, é consciente e inconsciente, que eu sei que aquilo me transformou, que aquilo realmente impactou na minha vida. Então, quando isso é tão verdadeiro, isso chega na pessoa. Agora, veja só, se você está tentando manter um rótulo, dizer que o óleo essencial X é bom, mas você não tem essa experiência vivida, liberada dentro de você. Talvez você vai ter mais desafio de realmente estar executando a venda daquele óleo essencial, o cadastro daquele óleo essencial. Então, te permita viver essa experiência. Por um exemplo, falava para vocês dos kits. Se eu acho que o kit Soluções Naturais de R$ 2.990 é caro, você já reparou que muitos de nós nem mandam esse kit quando a pessoa pede os kits de cadastramento? Por quê? Porque é caro? Quem vai se cadastrar com esse kit? Gente, muita gente se cadastra com esse kit. E se não está se cadastrando com a gente, com você, é porque a gente tem crença de que é caro e que é muito. Então, começa a observar onde estão os gatilhos aí que você tem determinados diante da lente que você vê o mundo, sobre as suas crenças limitantes, que ainda estão criando essa limitação de você dentro da Terra. O que é que você quer manifestar para esse mês de abril? É um título de Elite? É um título de Premier? É um título de Silver? Vou contar um babado para vocês de hoje de tarde, eu conversando com a minha irmã que, nossa, esse mês eu quero manifestar o título X. Só que eu estava pensando no título que eu quero bater e eu falei outro, que é um título ainda a menos do que eu tenho hoje em dia, né? E ela me disse assim, mana, tu observou que tu falou o nome do título errado? Eu disse, meu Deus, olha só, o que isso quer dizer? Conscientemente eu digo que eu quero uma coisa, mas inconsciente eu ainda estou vibrando lá atrás. E por que eu ainda estou presa lá atrás? Muitos de nós têm crenças de merecimento, que não merecem. Outros têm crenças de culpa. Outros têm crença que para crescer tem que sofrer muito. E vamos lá, se você tem crença que para sofrer tem que sofrer muito, o que vai acontecer? Você vai apresentar 100 planos de negócio e vai fechar um cadastro. E daí você fecha aquele cadastro e diz, nossa, foi sofrido, mas fechei esse daqui. Porque inconscientemente você está criando isso. E como que você pode tomar consciência e se libertar disso? Gente, tem no Google, se vocês buscarem frequências, hertz, mantras, tem várias coisas legais para a gente se libertar de alguns padrões assim, custo zero, além dos óleos essenciais, tá? Custo zero para vocês estarem introduzindo na vida de vocês, né? Vou continuar aqui, depois a gente dá mais uma focada nisso. Então, por que é importante você ter a clareza do que está acontecendo no teu subconsciente? É claro, gente, que não é assim para saber o que está ali, tá? A gente só tem um nuance do que está acontecendo. Porque lembrando que o consciente é a ponta do iceberg. E o inconsciente é o que está por debaixo da água. E o que está por debaixo? Todas as tuas memórias de culpa, de dor, de sofrimento, crenças limitantes, um monte de coisa que você foi experienciando na tua vida que te botaram aquela lente de ver o mundo de forma distorcida. E se você vê o mundo de forma distorcida, você acha que é aquilo. Até que você vai lá e desembaça essa lente e começa a ver as coisas mais coloridas. E começa a ver o encanto em tudo isso. Então, qual que é o primeiro passo para você manifestar o que você quer na tua vida? Primeiro,
tomar mais consciência. Segundo, quando você tomou consciência, que agora você descobriu que tem mente consciente e mente subconsciente, que talvez você tenha alguns traumas com o vendedor, que talvez você não se ache tão bom assim se comunicando, de que talvez você ainda está achando os óleos essenciais caro, por isso que o teu cliente não está fechando, de que talvez você ache que o teu cliente só vai fechar se for o kit Brasil Living ou a taxa de cadastramento. Se você identificou isso, que você tomou consciência, bora liberar. Depois que você libera isso, aí sim é que a gente vai manifestar. Porque se você buscar manifestar algo antes disso, vai continuar nesse padrão que você já está vivendo e conquistando. Então, quando a gente quer fazer algo novo, mais potente, a gente precisa começar a liberar isso. Precisa começar os recursos, usar os recursos que a gente tem para criar algo novo. E eu falava para vocês que algo que a gente tem em casa, cada um de vocês tem em casa, são os óleos essenciais. Então, como que a gente pode estar trabalhando com os óleos essenciais? Um exemplo que a gente tem aqui é os endócrinos. O que ele vai trabalhar a nível emocional, a nível de crenças lá no nosso subconsciente? Como assim no subconsciente? Sim, quando a gente fala em usar o óleo essencial de forma aromática, você está fazendo o quê? Quando você inala ele, a energia da planta, essa questão da estrutura da planta, vai atingir o teu sistema límbico, na parte frontal do cérebro. Atingindo o sistema límbico, vai trabalhar o subconsciente. Subconsciente é aquilo que a gente falou até agora. O que tem no subconsciente? Aqueles traumas lá com o óleo essencial da doTERRA cara, aqueles traumas do vendedor, aquele trauma que você está incomodando. E então, por um exemplo, o endócrino ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar essa energia de te abrir para o novo, de parar com a autossabotagem. Então, anota aí. Quando você sente que está se auto-sabotando, os endócrinos. Falta de foco, você também pode usar o cedro. Foi o exemplo que eu dei para vocês que eu usei hoje de tarde. Estava lá perdidinha, toda desfragmentada. Coloca um cedro e te traz para o prumo. Outro óleo essencial maravilhoso, para quando a gente está nesses espaços, precisando adquirir autoconfiança e merecimento para os cadastros, para o título, para o poder de 3, para acordar amanhã, dia 20, empoderado com o terceiro dia de bogo e dizer, cara, hoje eu vou manifestar 20 bogos vendidos. Quero vender todos eles até final do dia. Eu vou movimentar o V da minha equipe e eu vou bater aquele título que eu tanto desejo. O que você vai começar o dia usando? Bergamota. Traz a tua autoconfiança. Começa amanhã fazendo um vídeo contando para a tua equipe os benefícios desse óleo. Mostra o quanto que pode impactar. Mostra o valor desse óleo na vida dela. E o como, por um exemplo, hoje a gente estava falando do nosso blogger, o Brief, e ganhava o On Guard. Gente, 2 óleos essenciais que, se você realmente sabe o valor deles, vocês vendem ele que nem água. Então, o que está faltando para a gente entender o valor deles? Porque às vezes eu também não estou entendendo, né? O que esse brief aqui, já que a gente está falando de subconsciente, vai trabalhar? Força da vida. Tô lá para baixo, jururu, não sei o que fazer. O bacana está aqui. O que eu vou estar usando? Vou colocar um brief no difusor. Chega, dessenhaca, vamos lá, vida, energia, vem para mim. Ah, mas Maísa, tu sabe que eu acho que eu cresci muito rápido dentro da Terra e parece que tem umas pessoas colocando o olho gordo, parece que os meus parentes não me impulsionam, muito pelo contrário, ainda às vezes me dá a sensação de que eles estão me bloqueando, colocando um olho, uma energia. O que você vai usar? On Guard, gente, bogo de hoje. Tá aqui, ó, conta pra galera, pros teus amigos, familiares, grava um áudio contando, grava um vídeo contando. O que realmente você viveu de experiência com eles, é que essas pessoas sintam na tua fala a verdade que é esse conjunto interno e realmente toque elas. E elas querem dizer assim para você, olha, compra para mim aí no teu e dê 2 bogos, ou então quantos que eu preciso para mim fechar a pontuação para o cadastro, como que funciona isso? E você tá agora, a partir de amanhã, o teu terceiro dia de bogo, é realmente otimizando o que você quer manifestar dentro do teu mês na doTERRA, né? Outro óleo que a gente tem aqui de recomendação é o vetiver. O que o vetiver vai estar trabalhando, gente? Aterramento e matéria.
Vetiver, aterramento e matéria. Quero até botar aqui para olhar. Vetiver, gente, quando a gente fala de matéria e de aterramento, a gente está falando de começar a trazer o din-din como consequência. Então, por um exemplo, muitos de nós, eu falava no começo aqui da nossa apresentação, está muito no mundo das ilusões, dos pensamentos, e tem desafio de trazer para o concreto. Aí, uma das dicas que eu dei para vocês hoje é: pega papel e caneta e anota o que você tem para fazer. Anota enquanto você está ouvindo esse treinamento. Eu lembrei da Joaninha. Anota o nome da Joaninha no papel. E assim que acabar esse treinamento, se não for muito tarde para os horários da Joaninha, você chama ela e fala: Joaninha, deixa eu te contar que a gente ainda tem uma promoção incrível. Ou deixa eu te contar que eu estou trabalhando com um negócio muito incrível que eu quero compartilhar contigo só para você saber. E leva a experiência para quem te vem, mas anota, senão você esquece da Joaninha, porque amanhã já vai vir a Joana, a Paula, a Maria e todas as outras pessoas que vêm, e você fica só aqui no astral e não traz para execução. E o colocar no papel te coloca nessa meta de executar. E o Vetiver, ele te auxilia a trazer isso para a matéria no sentido de ir para ação. Vamos lá, mundo prático. O que eu preciso para gerar cadastros é pensar, é apresentar. Não, vamos lá, executar. Primeiro passo. Eu vou chamar essas pessoas que eu anotei o nome aqui. Segundo passo, eu vou estruturar um treinamento diferente. Agora eu quero fazer um treinamento diferente para gerar esse engajamento com as pessoas que já conhecem os olhos e tá faltando aquele start ali para elas fecharem o cadastro comigo. Tá faltando eu fazer uns vídeos e falar dos olhos, porque tem muita gente que não conhece. Gente, a gente está inserido num grupo que é os grupos da Doterra, onde as pessoas conhecem óleos essenciais. Mas, galera, não sei se vocês já repararam, é porque a gente convive com gente muito parecida com a gente. Mas a grande maioria das pessoas, da população mundial, não conhece os óleos essenciais ainda. É aquela história de quando a gente vai falar de negócio, que tem muito negócio para acontecer ainda. Tem muitas vidas para serem impactadas com a Doterra ainda, né? Muitas pessoas ainda vão chegar, vão conhecer os óleos essenciais e vão ter esse movimento bonito acontecendo na vida delas. Basta você estar aberto a querer compartilhar com essas pessoas isso, a levar para casa, para esses lares, sem uma necessidade de apenas um resultado, e sim um servir que automaticamente vem esse resultado. Mas esse servir, ele precisa vir para ação, né? E para vir para essa ação, a gente tem um exemplo aqui que o Vetiver vai estar ajudando. Quer trabalhar a prosperidade? Olha só, eu estou com um pouco de desafio até para ativar minha NRP, ou então está tudo muito escasso. Começa a usar o canela em casa, começa a botar no difusor ali, faz um spray de canela e joga no teu campo áurico. Utiliza os recursos que você tem em casa para trabalhar essa prosperidade. E depois a gente também tem o gengibre, para você que está precisando se empoderar de ti. E a gente também falou que às vezes a gente entra no vitimismo, lembra? Então, tá no vitimismo, nos mimimi, coitadinho de mim, porque a vida é cruel, porque ninguém gosta, porque minha cidade é pequena, porque minha cidade é grande. Vai lá pro gengibre. Se a tua cidade é pequena, você pode gerar relacionamentos mais profundos. Se a tua cidade é grande, você tem um monte de gente para apresentar. E que legal que muitas pessoas vão poder ser impactadas. Então, o gengibre, ele te conecta com o teu poder, com a tua força, com a tua potência, para você manifestar aquilo que você quer. A gente não manifesta nada no mimimi, tá? A não ser mais mimimi. Se você quer manifestar um resultado diferente, você precisa mudar aquilo que você está emitindo. Aquela frequência, aquela energia, aquela emoção que está passando tanto tempo dentro de ti. Né? E quais são as formas que a gente tem, além dos óleos essenciais, para liberar isso? Tem as técnicas de autoconhecimento, como Theta Healing, Tantra, Kundalini Yoga, os yogas de qualquer forma auxiliam, Reiki, dança, fogo, livros, vídeos, pinturas, meditação, tudo que te auxilie a te trazer para a presença e também reprogramar essas crenças, né? O fogo, deixa eu contar para vocês o fogo, que é algo tão simples e que eu vejo que muitas pessoas ainda estão aprendendo um pouquinho mais sobre ele, né?
O fogo, ele tem um poder de transmutação. Então, você pode fazer um foguinho ali na tua casa, dentro de um recipiente que você não vai mais utilizar, tipo uma panelinha velha e tudo mais, colocar aquele álcool de fazer fogo na churrasqueira mesmo e colocar um fogo com todo cuidado ali, num ambiente onde não vá colocar nada em risco, e você vai sentar na frente do fogo e respirar. Simplesmente com o intuito mesmo de meditação, porque o fogo trabalha muito essa energia de transmutação. Sabe quando a gente está se sentindo esgotado? Tipo, eu não sei vocês, mas às vezes a gente, depois de um bolo no final do dia, está exaurido, porque você entrou em contato com muitas pessoas. E isso quer dizer racionalmente que foi porque você falou muito, porque você ouviu muito, porque você apresentou muito? Não, apenas. Isso quer dizer que você entrou em contato com muitas energias. E dentro desse teu ofertar, talvez um fogo vai te ajudar a revitalizar. Talvez no final do dia você deitar na tua cama depois daquele banho bem gostoso e pegar um livro, o livro vai te trazer insights e respostas, ou talvez vai ser um treinamento, ou vai ser um vídeo de motivação, ou muitas pessoas gostam de se expressar a partir da arte. Então, depois que você faz todos os teus movimentos do dia na Terra, você vai pegar um caderno e lápis colorido e você vai desenhar, você vai expressar. E o que você tem que desenhar? O que emergia na tua intuição. E desse momento de desenho que parece que é um relaxamento, uma conexão com você, você vai ver que vão surgir ideias incríveis para você manifestar. Gente, qual que é o momento que a gente mais manifesta as coisas? Quando a gente se conecta com a gente. E quanto disso a gente está se ofertando no dia? Sabe? Quais são os momentos que você se conecta com você, eu te pergunto? Para você ter a clareza do que você quer manifestar. Por um exemplo, eu sou uma pessoa que me conecto muito comigo. Tem 2 pontos assim que é supimpa, que eu não preciso planejar, ele acontece. É quando eu vou tomar banho e quando eu vou dirigir. Eu simplesmente, é como se botasse um plug ali que ligasse com as minhas consciências mais elevadas e a partir dali vem muito insight. Tipo, hoje estava lá eu dirigindo e me vem, uau, vou fazer um projeto ainda para esse mês para buscar mais cadastros assim, 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 assado. Às vezes você vai, muitas pessoas quando vão nadar, quando vão surfar, quando vão sentar para meditar, qual é o teu momento que você se conecta com você? Quando você está lavando uma louça, quando você senta ali para regar as plantas ou está se movendo ali regando as plantas, quando você acorda de manhã e toma teu café da manhã no silêncio, qual é o momento que você se conecta com você para que você possa trazer essa clareza de como que você vai manifestar na prática aquilo que você deseja com mais consciência do que você quer. Porque, gente, quem não sabe o que quer, lamento muito, não manifesta. A primeira arte de manifestar, ela fala de você saber o que você quer. Então, o que você quer para esse mês de abril? É um título? É um poder de 3? É expressar uma versão melhor tua com os teus cadastrados? É impactar mais pessoas, mais famílias? É semear para mais para frente colher? É semear e já ir colhendo? Qual é a tua meta de cadastros para esse mês? E quando você coloca qual é a tua meta de cadastros, você vai ver as crenças que estão por detrás. Suponhamos, minha meta de cadastro para esse mês é 30. Quando você pensou em 30, você já disse, não fiz nenhum mês passado, olha que esse mês eu vou fazer 30. O que você está manifestando? Mas vocês entendem que a nossa mente, de vez em quando, funciona dessa forma? Então, aonde que está o ponto? Busca os recursos para que você possa libertar essas crenças limitantes e realmente você possa manifestar os 30. Usa os olhos para você estar saindo desse espaço do vitimismo, para encontrar esse empoderamento, essa expressão tua, essa atuação, e realmente conseguir os 30. E realmente manifestar os 30. Porque sim, é possível. Basta você estabelecer isso com clareza, você identificar o que você quer, ter clareza e colocar isso no papel e partir para a ação. Usando os recursos que você tem aí disponível em volta de você para que isso aconteça. Então, elementos que você precisa para realizar o que você deseja. Primeiro, ter consciência do que você deseja. Segundo,
libertar-se dos desafios, ou liberar os desafios e os traumas que você tem lá no subconsciente, que a gente falou brevemente sobre isso hoje. Brevemente, por mais que pareça que eu falei bastante, né? Que a gente buscou trazer uma síntese para não tomar tanto tempo assim da noite. Terceiro passo, manifestar. Depois que você manifesta aquilo, é preciso que você passe a começar a sentir e acreditar naquilo que você quer manifestar. Então, sabe quando você faz daqueles 20 cadastros, 30 que você quer manifestar no mês? Quando aconteceu o primeiro, nem que foi lá no dia 19 o primeiro, você dá aquele grito, você comemora, sabe? Você diz, yes! É o primeiro de muitos. Mas, Maísa, não faz muita lógica, porque eu botei uma meta de 30, era um por dia, e nós já estamos no dia 19, eu só fiz um. Não interessa, meu amor. Você tem 11 dias pela frente. Quem te disse que tu não vai fazer 10 cadastros por dia nesses 11 dias pela frente? Vai depender do que você manifestar, do como você agir, de como você estiver realmente conectado e vibrando. Qual é teu plano de ação, né? E depois de você sentir e acreditar que isso é possível, a gente então entra nesse espaço de ressonância com o que a gente quer. Então, galera, a melhor dica que eu posso estar dando para vocês nesse momento primeiro, comecem a ter clareza. Exatamente, Célia, é lei da atração, aquilo que você vibra e você atrai. Só que às vezes a gente não tem essa clareza do que a gente falou aqui hoje, da mente consciente e subconsciente. Porque às vezes a gente acha, vamos lá, eu estou fazendo todo dia, falando em lei da atração, muitos de vocês talvez conheçam o Ho Oponopono. Estou fazendo todos os dias o Ho Oponopono para trabalhar o perdão, essa culpa, para mim me sentir merecedora de me tornar uma Diamond. Ok? O Ho Oponopono, ele está trabalhando, sim, o subconsciente. Mas só você, às vezes, pensar o positivo, ainda não está liberando o que está aqui. Já o Ho Oponopono vai começar a trabalhar essa frequência. O que mais que você pode usar diante dos recursos que a gente tem para trabalhar essa frequência e realmente vibrar nessa lei da atração, onde o nosso subconsciente esteja acompanhando o que a gente realmente quer? Forgive. Forgive vai trabalhar o quê? Soltar o perdão, soltar essa energia de culpa e realmente a gente começar a se permitir entrar em contato com o merecimento. Então, comece a observar o que você pode fazer por você. É você com você. Depois que você faz você com você, você vibra tanto disso, você transborda tanto disso diante dessa vibração, que você passa isso para as pessoas sem que você precise falar. Isso é muito interessante, né? Conforme a gente vai trabalhando as crenças. Gente, e assim, ó, não é porque a gente tem consciência disso que a gente está 100% resolvido. Eu sou uma que eu tenho domino totalmente falar sobre isso. É uma das áreas que eu dou formações, né? Mente consciente, subconsciente, com Theta Healing e tudo mais. Mas eu conto para vocês que é uma lapidação diária. Quanto mais você se conhece, mais você trabalha isso, identifica isso, mais oportunidade você tem de fazer diferente. Então, aquela história lá de quanto mais você apresenta, mais não você escuta, melhor você se aperfeiçoa na hora de se comunicar. Sim, né? Para a grande maioria é verdade. Para muitos outros, talvez coloque uma lente de se sentir excluído, de se sentir renegado, e talvez leve um pouco mais de tempo ainda para gerar esses cadastros, porque ainda estão se sentindo assim. Então, entenda aquela perspectiva que os líderes trazem, né? Não é pessoal, não é com você. É um não para aquele momento, o investimento daquela pessoa. Ela não se trata de ser algo pessoal, né? Que a gente possa ter clareza disso e que a gente possa olhar para isso realmente com bons olhos. De, ok, fiz minha parte, plantei a sementinha, pode ser que num outro momento essa pessoa queira. Pode ser que num outro momento essa pessoa queira se cadastre comigo, e pode ser que ela queira se cadastre com outra pessoa, e tá tudo bem também. As pessoas vão chegar aonde elas precisam chegar, nas equipes que elas precisam chegar. Agora, não é por causa desse discurso que você vai sentar lá na tua poltrona e ficar esperando os cadastros chegarem no teu WhatsApp ou na porta da tua casa, porque você precisa também ter ação para que a manifestação aconteça. Então, gente, queria trazer um pouquinho desse olhar para vocês de manifestação, realmente, que fala, né? De ter clareza do que você quer manifestar nesse mês de abril. Quantos bogos você quer vender amanhã? A gente nem precisaria ir muito longe, mas você é bem otimista no sentido de amanhã, não vamos nem falar de hoje. Quantos bogos você quer vender amanhã? Ai, não sei nem que bogo que é, Maísa.
E o que te faz entender que você precisa saber qual é o bolo? Você ainda duvida que vai ser um bolo bom, que os olhos vão realmente impactar, que vai ser uma promoção legal, mas tá tudo bem. Quero te trazer reflexões aqui. Qual vai ser o teu plano de ação a partir de amanhã para você manifestar o que você quer? Eu quero esse mês bater um elite. Eu quero esse mês bater um diamante. Ok? Anota aí. Eu agradeço. Você quer manifestar alguma coisa? Na visão do teto, a gente sempre fala não pedindo, agradecendo, né? É aquela questão do quadro dos sonhos. Ele é bem-vindo, gente. Você tem um espaço na tua casa onde você coloca o que você quer manifestar. Agora, se você não quiser colocar um quadro dos sonhos, pega um papel e caneta e escreva ali, ó. Eu agradeço pelo meu título de diamante no mês de abril. Você especifica o mais claro possível o que é que você quer manifestar. Porque se você botar eu agradeço pelo meu título de diamante, aí você não está falando quando. E isso pode chegar daqui a 4, 10, 20 anos. Então, seja preciso, né? Agradeça pelo diamante no mês X. Para alguns de nós, talvez colocar no mês de abril vai ser muito, dá uma sensação de que não faz sentido. E se não faz sentido, você vai vibrar que não faça sentido. Agora, a gente tem várias histórias de pessoas que em um mês bateram gold, bateram bateu silver, bateu gold, bateu platinum, e vários outros títulos em poucos dias. Então, será que realmente é impossível? Ou é a nossa mente que está criando isso, que está colocando limites, barreiras para isso acontecer? A Célia falou, eu tenho o quadro dos sonhos, tenho que ter data para tudo. Exatamente. Quero fazer num outro momento com vocês uma manifestação, né? Agora que vocês têm mais clareza disso, muitos de vocês já vivem isso, uma manifestação na perspectiva do teto, porque a gente otimiza muito esse poder de manifestação. Se a gente ter clareza, de repente, início do mês que vem, fazer algo assim para a gente já manifestar um mês assim maravilhoso de maio, né? Porque quando você coloca a data, você está determinando, é aqui, eu me comprometo a isso. E diante desse comprometimento, o universo entende isso e ele te gera oportunidades para que isso aconteça, né? Eu lembro que quando eu participei do Clube Silver, naquela época eu não estava fazendo muitos cadastros, estou ainda no movimento assim de tudo isso acontecer, né? Dá para melhorar muito as crenças da minha ainda. Mas quando eu botei a meta de participar do Clube Silver ano passado, eu disse, não, tem uma meta mínima que é 3 cadastros por mês, meus, tem uma meta mínima que é tantas apresentações, é isso. Fiz lá a minha lista de manifestação. E pasme, chegou muito mais cadastro do que isso, chegou muito mais, fiz muito mais treinamentos que aquilo, e consegui conciliar com o meu ofertado, o meu propósito também, que fala dos treinamentos, que fala dos atendimentos. Então, tudo aconteceu em sincronia. Por quê? Porque eu fiz a minha lista de manifestação. Agora, vocês perguntam assim, a gente faz todos os meses? Sim, a gente deve fazer todos os meses. Mas é claro que de vez em quando a gente procrastina, porque a gente é ser humano e está aprendendo ainda a trabalhar esse merecimento de que sim, eu posso ter aquilo ali, né? Eu lembro que foi ano passado que eu peguei uma lista de manifestação nessa base aí da lei da atração, de colocar data, de especificar bem detalhado o que eu quero, que eu percebi que era uma folha de caderno dos dois lados, 2 folhas de caderno dos dois lados, na realidade. E quando eu fui ler aquilo, me emocionei muito. E 95% do que estava naquele papel, bem especificado, com data e limite, eu tinha executado. E daí eu disse, uau, por que às vezes a gente tem consciência disso e não faz mais disso? Se a gente sabe que funciona, se a gente sabe que manifesta, se a gente sabe que impacta. E se a gente não faz isso, o que eu estou precisando para fazer? Vamos lá, eu vou fazer terapia, eu vou fazer meditação, eu vou fazer o quê? Vou usar os óleos essenciais, isso é o mínimo que a gente tem que esperar da gente. Como que a gente vai falar dos óleos essenciais para as pessoas se eu não estou usando para trabalhar o que eu estou tendo de desafio? Né? Eu fui para casa antes para jantar um pouco antes do treinamento e eu estava com os pés gelados. E eu estava com os pés gelados e consegui pelo menos descer, né? E eu disse, meu Deus do céu, olha só.
Ela tem óleos essenciais para tudo que é canto e ela não passou nenhum ainda para aquecer o pé. Vamos lá passar um para aquecer o pé. Passei um para aquecer o pezinho, botei a meia, coloquei um calçadinho quente, cheguei aqui, usei o Claricalme no ventre. Pronto. O corpo já entrou numa outra energia. Já aqueceu, ficou quentinho tudo. Por que a gente escolhe ainda, às vezes, passar a dor, o sofrimento, o vitimismo, a falta de energia com esse tanto de recurso que você tem em casa? O que está faltando para você se abrir para esses presentes da vida, né? Então, gente, queria trazer um pouquinho hoje para vocês, era isso, sobre a manifestação, da gente ter a clareza, de que se algumas coisas não estão fluindo, é porque tem sim alguns agentes sabotadores que a gente chama de crenças limitantes, e que diante disso a gente pode usar os olhos para estar trabalhando isso, pode estar introduzindo outros elementos, como meditações do YouTube, um fogo para respirar, uma terapia, alguma coisa que vá trabalhar isso e otimizar os seus resultados e te permitir realmente você se conectar com isso e manifestar aí esse teu mês de abril que você tem pela frente. Ah, já passou da metade, interessante ponto de vista. Você tem 11 dias ainda. O que você manifesta nesses 11 dias no mês de abril? Quantos cadastros? Quantas apresentações? Poder de 3 de primeiro nível, de segundo ou de terceiro? O que você manifesta de vendas de bolo para essa semana? O que você manifesta de líderes? Porque se tu acha que não tem líder por aí para fazer um negócio, que você tem que dar conta de tudo sozinho, o que vai acontecer? Quero te contar que você vai ter que dar conta de tudo sozinho, não vai aparecer nenhum líder com ideia de fazer um negócio junto com você. Que talvez você tenha que estar puxando a equipe, se redobrando. E se você acha que tudo é difícil, realmente tudo vai ficar difícil. Então, bora tomar consciência, bora se libertar desses padrões, para realmente a gente viver esse máximo potencial que a gente é. É para a vida ser leve. Vocês já ouviram aquela expressão de que a vida é difícil? Não, a vida é super fácil. A gente que complica tudo. E por que a gente ainda gosta de complicar? Porque talvez a gente teve a sensação e usou a lente de que a vida é assim mesmo, complicada. E se você não te permitir acessar essa vida mais leve, você talvez vai sentir ainda um pouco de desafio. Usa os olhos, se você tiver dúvida, vamos lá, pedir ajuda nos grupos, pode estar me chamando também. Gosto muito de usar os olhos com esse fim mesmo, de trabalhar o que está por detrás. A dor que está lá por detrás, assim, que move, né? Tipo o brief, quando a gente fala, trabalha a via respiratória. E todas as ites, rinite, sinusite, bronquite, asma, gripe, tá, e a energia, o que está por detrás? Traz força da vida. Porque se a gente for estudar o que os pulmões representam, muita energia de tristeza. Se vocês olharem para as pessoas que estão doentes por questões de pneumonia, bronquite, asma, ou aquela gripe que derrubou, são pessoas que têm dentro delas muitas memórias de tristeza ainda. Quer dizer que a vida dela foi mais sofrida que a tua? Não necessariamente, mas a lente que ela está olhando é com muita tristeza. E aquilo está muito vívido dentro dela. Então, o brief, além de trabalhar essa questão respiratória, vai trabalhar aquela energia que está pairando ali, que ela está emanando para que mude essa frequência. Então, olhar para essa profundidade, né? O copaíba é anti-inflamatório, não sei o que. Não, o copaíba, gente, ele também auxilia a trabalhar a humildade. Quantos de nós, às vezes, tá achando que sabe mais que o pai e a mãe? Mas eu sei mesmo, Maísa. Olha, copaíba amanhã, tarde e noite para você. Quando a gente olha nessa perspectiva, pai e mãe sempre vão saber mais do que nós, indiferente do tanto de estudo, eles têm uma coisa que se chama vida vivida, né? Então, isso, a nível de energia, a gente honra a história deles, a gente honra os aconselhamentos deles e tudo que eles têm nos a ofertar. Quer dizer que você tem que fazer igual? Não. Quer dizer que você olha com amor para tudo isso e você abençoa e você tem o direito de escolher o seu caminho, né? Então, às vezes, quando está faltando aquela humildade de você achar que você tem que dar conta de tudo, quero te contar o que está por detrás. Às vezes a gente acha que tem que dar conta de tudo porque inconscientemente a gente acha que o outro não dá. Então, eu vou ajudar ele, coitadinho, né?
Se você vê o outro como coitadinho, talvez você esteja se vendo como grande. Gente, essa é a dinâmica oculta do subconsciente. Inconscientemente, você está se vendo grande diante do outro que você acha pequeno, então você quer ajudar o outro. Então, como que você pode motivar o outro sem que você precise fazer por ele? Como que você vai abordar uma fala e comunicar para ele? Que tal você recomendar um óleo essencial que vai falar do empoderamento para ele realmente se fazer grande e fazer um movimento que precisa? Em vez de você, de repente, ficar reclamando ou entregando a comida feita para o teu cadastrado, como que você pode estimulá-lo? Presentear com óleo que trabalha em empoderamento? Orientá-lo, de repente, que o óleo de gengibre vai ajudar ele nisso? Que ele pode trocar pelos pontos que ele tem lá no escritório dele, que voltaram no cashback? Como é que você pode, em vez de dar o peixe pronto, ensinar a tua equipe a pescar? Né? E, de repente, usar esse copaíba para te ensinar esse caminho de fazer tudo isso, sem que você precise ver que o outro é um coitado, ou que precisa de uma ajuda, e que você pode simplesmente sim ser a ajuda que ensina a pescar. Não dá tudo de mão beijada, para que ambos possam crescer. Tanto a pessoa ali dentro do processo dela, e que pode, depois que ela se empoderar, crescer muito, 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 e ser muito feliz e eternamente grato ao óleo, a você e a todos os movimentos da vida, né? Então, gente, queria saber se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm algum compartilhar. Então, nesse primeiro momento, a gente vai finalizando por aqui. Eu queria trazer um pouquinho mais dessa perspectiva da manifestação. E no próximo momento, então, a gente vai aprofundar e fazer uma manifestação para um próximo mês muito provável, para a gente observar como que fica as nossas criações manifestadas com uma manifestação no início do mês e como que fica quando a gente toma consciência e como que ficava quando a gente não tinha, talvez, essa ótica, assim, de estar olhando para os nossos pensamentos, de estar olhando para os nossos sentimentos, de estar olhando com mais profundidade para a gente. Então, te convido aí, nesses 11 dias que você tem pela frente, para você olhar com mais profundidade quando você vai contar para alguém sobre os olhos, quando você vai fazer um cadastro, quando você vai apresentar um plano de negócio, como você se sente. E se você precisar, você faz aquela dinâmica de parar, sentar, respirar. E sentir o que é genuíno para você compartilhar com aquela pessoa. O que realmente vai ser contribuição? Diante do tanto que você conhece dessa pessoa, diante do que você está sentindo no teu coração naquele momento. Galera, alguma pergunta, algum compartilhar? Senão a gente vai encerrando. Gente linda, uma boa noite para cada um de vocês. Façam as manifestações de vocês, a listinha. Se vocês puderem, já começa a colocar no papel hoje à noite aí. O que é que eu vou manifestar para os meus 11 dias, para amanhã? Começa com pequenas manifestações. Quantos bolos eu manifesto que eu vou vender, que eu vou cadastrar amanhã, que a minha equipe vai fazer? Coloca no papel. Coloca no teu papel quantos cadastros você manifesta para essa semana, para esse mês ainda, qual é o título, qual o poder de 3 de primeiro nível, de segundo nível. Coloca pequenas metas, mas que você realmente confie, que você realmente sinta que é verdadeiro para você nesse momento, nos pequenos passos, né? A gente pode dar grandes passos? Pode, mas às vezes a gente precisa trabalhar as crenças. Então, comece fazendo pequenos movimentos. Na arte de manifestar, para você sentir tudo isso. Aqui, ó, a Célia falou, faça uma excepcional noite a todos. A você, gratidão, gratidão, Célia lindona. Felícia, muito obrigada, Maísa, gosto muito de te ouvir. Gente linda, beijo no coração de vocês. Tenham uma linda noite, manifestem o restante de abril de vocês, já coloca a meta de fazer uma lista de manifestação para maio e vamos que vamos aí juntos chegar em mais pessoas, compartilhar mais a nossa verdade, se conhecer quem a gente é de verdade, para poder expressar por mundo essa verdade de quem somos e o que podemos levar com essas plantinhas aí que a gente tem nos vidrinhos, tá bom? Uma linda noite para cada um de vocês.